Olá! Continuamos a sequência do capítulo 2. Nós estávamos falando sobre Joás. Ele estava firmemente convencido de que as pessoas praticassem as disciplinas espirituais não teriam problemas emocionais. Estava certo de que os problemas da esposa provinham do fato dela não ter fé. Joás não conseguia entender os problemas psicológicos da mulher e nem de que forma ele contribuía para as dificuldades do casal. Ele acreditava que ceder às emoções humanas significava submeter-se ao desejo da carne, que ele considerava fundamentalmente maus. Joás queria ser uma pessoa espiritualizada, capaz de superar as fraquezas humanas. Criticava muito a mulher por ela ser incapaz de fazer o mesmo. Tentei lhe mostrar que expressar as emoções não era sinal de fraqueza, e sim uma demonstração de força, mas esbarrava nas suas certezas. Minha fé se baseia em fatos e não em sentimentos. Ele me informava: colocar fatos e sentimentos no mesmo nível é uma violação da minha fé. Como resultado, ele continuou a encarar os sentimentos da mulher como uma manifestação doentia. Infelizmente, minha terapia com Joás foi breve e mal sucedida. É sempre difícil ajudar as pessoas que buscam a terapia afirmando que são os outros que precisam de ajuda. No entanto, uma das grandes barreiras para o sucesso da terapia de Joás era sua convicção de que a natureza humana é essencialmente má e que as pessoas espiritualizadas deveriam separar-se dela. Havia uma discordância básica entre nós. Eu estava tentando fazer com que ele entrasse em contato com a sua condição humana e ele se empenhava em se afastar dela o máximo possível. O problema de acreditar que as pessoas são fundamentalmente más é que essa crença faz com que tenhamos vergonha de ser humanos. Criamos então um ser idealizado para fingir que somos diferentes. Quem considera a natureza humana desprezível e má precisa descobrir uma maneira de se livrar da parte nociva e tornar-se um ser puramente espiritual, que vive acima de tudo isso. O problema dos fariseus era acreditar que eles não eram como as outras pessoas. Eles se achavam mais espirituais do que humanos. Em outras palavras, acreditar que a humanidade é fundamentalmente má faz você querer se afastar dela o máximo possível e só se associar àqueles que defendem idênticas convicções religiosas. Pessoas assim desprezam, mesmo que de forma inconsciente, aqueles que deixam de alcançar a espiritualidade. Na terminologia psicológica, essa persona que eles criam é chamada de falso eu. O termo religioso é fariseu. Na época em que Jesus contou a parábola do bom samaritano, havia um forte preconceito racial entre judeus e samaritanos. Naquele tempo, os samaritanos eram considerados pessoas más, e os fariseus, os sacerdotes e os religiosos judeus eram tidos como bons. O fato de o próprio Jesus ser judeu dava ainda mais força à mensagem da parábola. Hoje os termos foram invertidos. Bom e samaritano referem-se a qualidades positivas, e ser chamado de fariseu tem uma conotação certamente negativa. Com sua parábola, Jesus nos mostrou que as pessoas são boas ou más devido ao relacionamento que estabelecem e não a algo que lhes é inerente, desde que nasceram. A religião não nos tira da nossa condição humana. Pelo contrário, a religião nos faz viver plenamente a condição humana. Princípio espiritual. Não podemos escapar do nosso eu, mas podemos encontrá-lo.
Jesus via as pessoas como essencialmente boas? Amai os vossos inimigos. A filosofia que afirma que as pessoas são essencialmente boas é chamada de humanismo. Devido ao amor de Jesus pelos outros e a sua preocupação com o bem-estar de todos, ele é frequentemente apresentado como um dos grandes exemplos do humanista ideal. Jesus ensinava que devemos amar a todos, até mesmo nossos inimigos. É fácil perceber que Jesus poderia ser usado como exemplo de alguém que acreditava na bondade essencial das pessoas. Carl Rogers é um famoso psicólogo conhecido por desenvolver uma teoria baseada na crença na bondade essencial da humanidade. Ele acreditava que todas as pessoas possuem dentro de si um processo de autorrealização, que as fará saudáveis na presença das condições corretas. Quase todos os terapeutas conhecem a terapia rogeriana como um dos principais exemplos da psicologia humanista. Certo dia, enquanto o Dr. Rogers conversava com a mãe de uma criança problemática que estava tentando tratar, ele descobriu uma coisa muito importante. Depois de terminar a discussão sobre os problemas da criança, a mãe se levantou e foi em direção à porta. Lá chegando, hesitou, voltou-se para Dr. Roger e perguntou: "Ainda temos alguns minutos? O senhor se importa se eu disser alguma coisa a meu respeito?" Roger convidou-a para sentar e escutou atentamente o que a mulher tinha a dizer, nas próprias palavras dele. Naquele momento, a verdadeira terapia começou. Posteriormente, ele descobriu que existe dentro de cada pessoa o que acreditou ser um impulso inato em direção à totalidade. E este impulso é ativado quando a pessoa se sente acolhida e aceita incondicionalmente. Não sei, o Dr. Roger em algum momento pensou nisso, mas existe alguma surpreendente semelhança entre seu pensamento e o amor incondicional que Jesus ensinou séculos atrás. Jesus falava do amor divino, que era incondicional. Roger dizia que a consideração positiva e incondicional era essencial para o processo de cura. Jesus descreveu a humanidade como sendo a imagem de Deus, possuindo um valor inerente. Roger observou um processo de autorrealização inerente em todas as pessoas e afirmou que a autenticidade só acontece quando somos coerentes com nós mesmos. Jesus disse muitas coisas que apoiam a crença humanista na bondade inerente das pessoas, mas não podemos parar aqui. Jesus também reconheceu os problemas associados a essa crença e para saber quais são termos que prosseguir na leitura. Princípio espiritual. Os bons ouvintes fazem as pessoas serem melhores.